Olá, galerinha massa do Colégio Padre Viana, do segundo ano do Colégio Padre Viana. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam. Que Deus abençoe todos nós. Então vamos lá, dando continuidade, pessoal, aos nossos estudos sobre o filo cordado, certo? Na aula anterior, a gente viu que aquele princípio do filo cordado, que os animais eles são classificados em protocordados e os cordados, certo? E esses protocordados constituem os urocordados e os cefalocordados. E um terceiro subfilo, que é o filo craniado, que antigamente era chamado de filo vertebrado, certo? Passou-se essa nomenclatura de craniado justamente porque craniata, justamente porque existiam determinadas espécies que não possuíam vértebras, mas existiam crânio, então não podiam ser encaixados como vertebrados. Perfeito? Então tá aqui, pessoal. Hoje, dando continuidade as nossas aulas sobre aquela classe, aquela divisão dos gnatostomados, que são aqueles animais que possuem mandíbulas, certo? E posteriormente aos peixes, a gente vai falar hoje sobre anfíbios. Vocês devem assistir a aula de peixes do professor Carlos Henrique em Biologia 1. Perfeito? Então vamos aqui falando sobre anfíbios, pessoal. Bio. Anfi é como se fosse dupla. E bio de vida, é como se fosse uma vida dupla, perfeito? Esses anfíbios, por sua vez, se a gente for dar uma analisada com relação à questão da evolução dos seres vivos, a gente percebe que a vida ela veio da água para poder dominar a atmosfera terrestre, certo? Para poder dominar a Terra, enfim, certo? Então, assim, ao longo de milhares e milhares de anos, esses animais, eles passaram por transformações, certo? E esses animais eles foram se aperfeiçoando cada vez mais para poder adaptar-se a condições adversas do ambiente e poder ter uma conquista definitiva da Terra. Então, como a gente está trabalhando em uma sequência de aparecimento, de surgimento desses seres vivos através desse processo de mutação, hoje a gente vai falar sobre os anfíbios, certo? E se você for olhar a sequência lógica dos vertebrados, dos gnatostomados, eles são 5 classes praticamente. Nós temos quem? Vamos lá. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Hoje, especificamente falando, a gente vai trabalhar os anfíbios. Como eu falei para vocês, são animais que possuem vida dupla. E com relação à caracterização sistemática desses animais, certo? Taxonômica. Então, eles são do domínio eucariota, são do reino animalia, logicamente todo mundo sabe, certo? Só para caráter de esclarecimento, pessoal. São do sub-reino metazoa, pertencem ao filo cordado, isso aqui é interessante, você tem que saber, isso aqui você tem que saber, O subfilo vertebrado também você tem que saber. O infrafilo, certo? É o gnatostomata, que são os que possuem mandíbula. São da superclasse tetrápode. Por que tetrápode? Porque possuem 4 pares, aliás, 2 pares, 4 pernas, com exceção de uma classe que a gente vai ver dos ápodes, certo? E aqui nós temos a classe dos anfíbios. Então vamos lá estudar? Perfeito, vamos lá. Os anfíbios, como eu falei para vocês, eles podem ser divididos em 3 grupinhos básicos. Quem são os grupos? São o grupo dos sapos, você vai encontrar os sapos, as rãs, as pererecas, no grupo dos anuros, ou o grupo chamado de salienta. Temos um segundo grupo, que é o chamado grupo dos urodelos, que também são os chamados caudáteos, certo? E nós temos os giminofionas, que nada mais são do que os ápodes. Como eu falei que eles são tetrápodes, aqui nós temos a exceção, que nós temos a famosa cobra cega, que eu vou explicar para vocês e fazer uma comparação justamente com os répteis, para ninguém confundir mais, beleza? Então tá aqui, com relação ao habitat, eles precisam viver em ambientes úmidos. Por quê? O bom da biologia é você fazer essas relações, certo? Então eles precisam viver em ambientes úmidos, por quê? Por conta de alguma coisa que acontece com ele. O que seria essa alguma coisa? Como eu falei para vocês, eles não são animais totalmente independentes da água. Eles começam a vida na água e terminam essa vida na terra. Porém, para a questão de reprodução, eles retornam para a água, porque a reprodução deles vai ser justamente na água. Beleza? Então, com relação ao habitat, por que é que eles vivem em ambientes bem úmidos? Justamente, pessoal, por uma característica que você pode encontrar dos anfíbios, que é a questão da respiração cutânea,
certo? Que é uma respiração que é pela pele. A pele desses animais, ela é uma pele bastante úmida, certo? Eu já estou falando aqui os slides que vem na frente, mas enfim, é uma pele bastante úmida e ela é repleta de vasos sanguíneos, justamente para facilitar esse mecanismo de trocas gasosas, certo? Eles possuem 3 tipos de de respiração, certo? Que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Então vamos lá. Com relação a essas características gerais, eles são os primeiros vertebrados a que se estabeleceram na Terra. É lógico, se eu falei de uma sequência evolutiva, eu falei de quê? De peixes. Então esses peixes, eles eram totalmente dependentes da água, e a partir de determinadas mutações dos peixes vieram os répteis, certo? E esses répteis, os anfíbios. E esses anfíbios, por sua vez, eles ainda têm uma certa dependência da água por conta da questão da reprodução, certo? Justamente isso, ó. Reprodução voltada para a água. A pele é sempre úmida e possui determinadas glândulas na pele, que são glândulas que deixam a pele do animal, secretam uma substância, certo? Liberam uma substância, uma espécie de um muco, que deixa a pele desses animais sempre úmida para poder facilitar. Você não vai ver, né, como se diz aí vulgarmente, um sapo andando no sol quente aí, de maneira nenhuma. Você vai ver um sapo, logicamente, aonde? Eu falo de sapo, pessoal, porque é praticamente o representante mais típico desses anfíbios. Então você não vai ver um sapo desse aqui jogado, andando aí, né, em temperatura de 40 graus Celsius. Por quê? Porque senão ele vai ressecar-se e provavelmente ele pode vir a morrer. Questão de trocas gasosas. Só lembrando que esses animais também possuem respiração pulmonar. Quando eles são adultos, eles possuem respiração pulmonar. Porém, é uma respiração que não é muito eficiente, porque não são por espécies de pulmões complexos como nós temos, certo? Os pulmões são espécies de sacos pulmonares, que inclusive lá nos peixes ósseos vocês observam uma espécie de uma bexiga natatória, né? Aqui neles também funciona como uma espécie de quê? Um órgão hidrostático, beleza? Então vamos lá. Habitam locais sempre úmidos e sombreados, justamente por essa questão. Sim, detalhe, com relação à respiração, 70% da respiração desses anfíbios é uma respiração que é chamada de cutânea. E 30% apenas é uma respiração pulmonar. Então é basicamente o seguinte: quando eles estão em tempo frio, logicamente eles vão respirar mais de forma cutânea. Por quê? Porque a temperatura é uma temperatura propícia. Quando eles estão no tempo quente, por exemplo, no verão, aí logicamente o quê? Como é mais quente, dificulta a respiração cutânea e logicamente eles vão utilizar mais um pouquinho de respiração pulmonar. Perfeito? Com relação à nutrição desses animais, eles possuem uma nutrição, gente, eles são completamente carnívoros, certo? Eles possuem esses hábitos carnívoros, possuem o sistema digestório completo, iniciando na boca e terminando no ânus? Não. Termina onde? Na cloaca. Qual a diferença, Carlinhos, entre ânus e cloaca? Porque cloaca, na realidade, é um orifício que é utilizado tanto para a questão de reprodução como para a questão de digestão, beleza? Como é que esse alimento ele vai ser capturado? Esse alimento ele vai ser capturado através de uma língua que eles têm, esses sapos, esses anfíbios, eles têm, que é chamada uma língua protáctil, certo? E tem um detalhe, essa língua também ela tem que ser pegajosa, que quando ela tem que se grudar no animal, certo? Para poder trazer, típico de quê? Da questão da alimentação por insetos. Eles possuem fígado e pâncreas, que auxiliam na digestão química. E quais são, na realidade, de uma forma geral, os alimentos? Eles se alimentam de peixes, insetos, moluscos, aracnídeos e anelídeos. E são presa dos demais vertebrados, que nós estamos falando de quem? Répteis, aves, mamíferos, enfim, certo? A respiração, como eu falei para vocês, pessoal, são de 3 tipos. Enquanto está em estágio de larva, e se eu estou falando de larva, logicamente eu estou falando de desenvolvimento indireto. Então, quando ele está em fase de larva, ele vai ter essa respiração branquial, beleza? Depois que ele se transforma, né, dessa larva que é chamada de girino, que é típica desses anfíbios, depois que ele se transforma, que sai dessa larva e vira um indivíduo adulto, aí eles vão ter agora 2 tipos de respiração, que seria o quê? A cutânea e a respiração pulmonar. Então, durante a vida desses animais, eles possuem 3 tipos de respiração. Perfeitinho? Vamos lá. Como eu falei para vocês, para você analisar bem direitinho, o que seria essa questão de respiração branquial?
Respiração branquial através de brânquias, né? Lembra que eu falei lá nos cordados, uma das características para que o camarada ele seja considerado como cordado é a presença de fendas branquiais. E quando eles ainda estão na água, eles ainda têm essa questão dessas fendas branquiais. Nesse caso aqui, depois que eles viram adultos, como no caso dos anfíbios, aí eles viram uma respiração, possuem uma respiração cutânea, que vai ser uma espécie de uma cutícula bem fina aqui, que facilita essas trocas gasosas. O que seriam essas trocas gasosas, pessoal? Detalhe, a superfície tem que estar úmida, né? O corpo do animal tem que estar úmido. Então, quem são? O que é que eles trocam? Pessoal, o que é que a gente respira de forma aeróbica? O oxigênio. Então, entra na pele entra no corpo do animal o oxigênio e sai dióxido de carbono. Perfeito? Metamorfose. Como eu estou falando para vocês aqui, ó. Esses são animais que possuem desenvolvimento indireto. Por que desenvolvimento indireto? Porque existe metamorfose, pessoal. Quando existe metamorfose, que é a formação de uma larva para depois transformar-se no indivíduo adulto, você observa que existe que eles são chamados de quê? De desenvolvimento indireto, esses animais. Alimentação, como eu falei para vocês, geralmente eles possuem uma língua pegajosa e possuem uma boca com alguns dentes, né? Que no caso esses dentes aqui servem só para prender o alimento e não é em todo tipo de anfíbio, beleza? Observem aqui, ó. Eles ficam ali basicamente paradinhos. Pode observar um sapo se alimentando, ele fica paradinho. Depois de um determinado tempo, quando um inseto se aproxima dele, ele vai lá e dá o bote através de sua língua. Bem simples. Uma das coisas que eu quero desmistificar aqui com vocês é a questão desse veneno que existe nesses sapos. Não estou falando de rã nem de perereca. Existem glândulas por trás dos olhos desses animais que são chamadas de glândulas parótidas, que são esses sapos. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia desse jeito: tu não vai mexer com esse sapo porque ele vai mijar nos teus olhos. Na realidade não é isso, pessoal. Esses aí não são, como é que eu posso dizer? Ele não tem um controle dessas glândulas. O que acontece é o seguinte: se ele for apertado, aí sim ele vai liberar essas glândulas, esse veneno. E é um veneno, vai matar, vai cegar? Não, pessoal. É um veneno que vai causar irritações, logicamente, se pegar na mucosa, alguma coisa desse tipo, mas não mata. Quero que vocês entendam isso aqui. E o sapo, ele pode inchar do jeito que for, mas se você encostar nele, se você não tocá-lo, se você não comprimir, ele não vai lançar esse veneno, perfeito? Com relação à circulação, pessoal, a circulação dos anfíbios, ela é uma circulação que ela é completa. Por que ela é completa? Observem esse esquema aqui mostrando a vocês, ó. Observando esse esquema aqui, vocês percebem que existem vasos. Então, quando o sangue percorre essa circulação, quando essa circulação acontece toda através dos vasos, é uma circulação chamada de circulação fechada. Por que vai ser uma circulação dupla, como observem aqui? No caso dos peixes, é uma circulação simples, porque só passa uma vez pelo coração. Já no caso aqui dos anfíbios, até os mamíferos, é uma circulação que ela é chamada de circulação dupla. Por que dupla? Porque ela passa 2 vezes pelo coração. Então, possuem 2 átrios e um ventrículo. Então, é diferentemente da gente, né? Nós, animais, no caso aqui, nos mamíferos, enfim, possui o coração com 4 cavidades e não existe uma mistura de sangue. Tá entendendo? Aqui não, aqui existe uma mistura de sangue. Então, pelo fato de existir essa mistura de sangue, aonde aqui, observe o mouse, no ventrículo, então essa circulação ela é chamada de incompleta. Se não existir mistura de sangue, ela é chamada de completa. E por que dupla, se você não entendeu direito? Porque ele vem aqui, preste atenção. Isso a gente vai estudar de uma forma bem detalhada quando a gente começar a estudar sistema circulatório, certo? Lá no 3º bimestre. Então a gente observa que ele chega aqui, chega no coração, através de veias. E esse sangue ele vai ser levado para o pulmão e depois do pulmão volta para o coração para reabastecer o corpo. Porque ele vai para o pulmão justamente para limpar. Ele recebe o sangue venoso, vai para o pulmão, esse sangue vai ser oxigenado, que vai ser chamado sangue arterial, vai para o coração para depois ser bombeado para o corpo. Entendeu? Bem simples. Mostrando para vocês outro esquema, para que não fique dúvidas. Com relação à excreção. A excreção desses animais, ela é condicionada, ela é
feita através de um par de rins mesonéfricos, certo? Que são voltados para a região dorsal desse animal e ligados ao uréteres até a bexiga, certo? Que dessa bexiga ela vai ligar diretamente para a cloaca para poder eliminar esses excretas que vêm do sangue, que podem ser ureia, que podem ser amônia. Então é importante aqui você analisar, ó, que quando ela é larva é amônia e quando é adulto vai ser o que? Ureia, perfeito? Com relação às ordens dos anfíbios, agora vamos detalhar um pouquinho. Eles podem ser classificados em 3 ordens, né? Em ápodes, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Desculpa, eles podem ser classificados em anuros, certo? Ou salienta, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Eles podem ser classificados em urodelas, certo? Que são, ou caudátil, que tem um corpo dotado de cauda. Geralmente, pessoal, a classe aqui que você vai encontrar a maior diversidade vai ser a classe dos anuros aqui, ó, perfeito? Observa, ó. E a classe dos urodelas, você vai encontrar, na realidade, o que? A salamandra. Então, observa que a salamandra ela é dotada de 4 pernas, aqui também, ó, 4 pernas, 4 patas. Nessa salamandra aqui você encontra uma cauda que não desapareceu, certo? E aqui nós temos os ápodes, que tem o corpo totalmente alongado e que não possuem pernas, não possuem patas. Esses ápodes aqui, pessoal, é aquela cobra cega que a gente vê, né? Perfeito, pessoal? Tá aqui, ó, os ápodes mostrando para vocês, ó, são animais que não possuem cauda nem patas, tem um corpo alongado e cilíndrico. O exemplo aqui é a cobra cega. Observem, certo? Geralmente eles possuem cobra cega, por quê? Porque os olhos eles são cobertos por membranas, entendeu? Então geralmente eles vivem intocados, né? A salamandra, ela possui cauda e patas, cabeça, tronco e membros pouco desenvolvidos, que também é chamado de que são os urodelas, cautádeos. Aqui observe mais exemplos de salamandras. E enfim, nós chegamos nos anuros agora para detalhar os anuros. Observem aí, ó, o sapo, essa coisa magnífica, bacana, linda. Então esses sapos aqui eles possuem uma pele enrugada. Você vai dizer, não, Carlinhos, a pele dele não é lisa, não. A pele dele pode não ser lisa, mas ela vai ser úmida porque precisa trocar gases respiratórios, como a gente já falou da respiração. Perfeito? Eles não possuem, no caso aqui eles possuem anuros, patas, certo? Eles não possuem caudas, desculpe aqui, ó, mas possuem patas. Perfeito? Possuem cabeça, tronco e membros bem desenvolvidos. Geralmente, os membros posteriores, que é aqueles que ficam mais encostados na cloaca, são muito mais desenvolvidos do que os anteriores. Justamente para a questão do salto e facilitar o salto. Certo? Aí nós temos os sapos, as rãs e as pererecas. E agora, olhando essa imagem aqui, quem é que você vai dizer quem é quem? Sapo, rã e perereca. Pode até dizer, já sei, o sapo é o pai da rã e a rã é a mãe da perereca. Não. São 3 espécies completamente diferentes. Como é que você vai determinar? Né? O sapo, todo mundo conhece, que é um animal enrugado, né? De aspecto horrível, certo? Aqui nós temos o que? As rãs. Qual a diferença de rã para a perereca? A perereca você observa ventosas aqui, ó, observa o mouse, ó. São espécies de ventosas, são animais que são saltadores, certo? E aqui nós temos as rãs que são adaptadas a ambientes aquáticos, porque elas possuem membranas entre os dedos, certo? Através de um mecanismo chamado de autólise, certo? Existe justamente esse mecanismo de regressão dessas membranas dos demais animais, só que na rã não existe. No nosso caso existiu, a gente tinha, né, enquanto embrião, tinha lá os dedos, né? Os membros anteriores e inferiores, e tinham caudas. E essas caudas elas foram regredidas, justamente por esse processo de apoptose. Com relação a essa questão de reprodução, pessoal, como eu falei para vocês, eles fazem reprodução na água, são dependentes da água, ele não tem uma certa independência até o momento. O macho ele vem por trás e abraça a fêmea. É interessante falar que o macho ele não tem órgão copulador e que os ovos que são formados depois da fecundação desses animais, eles não têm uma certa proteção, por isso que eles são presas fáceis para determinadas espécies.
Por isso que tem que ser na água, pessoal. Porque existe uma necessidade grande de quê? De espermatozoides e de óvulos para que aconteça o processo de fecundação. Porque imagina se fosse só um espermatozoide e um óvulo, a partir do momento que juntasse, se viesse um predador, ficaria fácil demais, isso aí com certeza não ia caracterizar a perpetuação da espécie. Perfeito? Então observe que o macho vem por trás, certo? E ele aperta a fêmea, fazendo com que a fêmea deposite seus óvulos e em seguida ele joga os espermatozoides. E aí se transforma em quê? Vamos aqui analisar a sequência. Em embrião. Do embrião vai se transformar num girino. E desse girino acontece a metamorfose, onde primeiro vem os posteriores, os membros posteriores, depois vem os inferiores até se transformar no indivíduo adulto. Certo? A fecundação e o desenvolvimento todos vão ser no meio aquático, eles são dioicos. No caso dos... Por que dioicos? Porque eles possuem o macho e a fêmea, certo? A fecundação externa, pessoal. Por que externa? Porque tem que ser fora da água. E o desenvolvimento nesse caso aqui vai ser indireto. Por que indireto? Porque existe a formação de larvas. Todo mundo sabe disso, certo? Mostrando aí mais um esquema para vocês. E aqui eu me despeço com a importância dos anfíbios. Por que é que esses anfíbios são importantes? Eles são importantes justamente, vou deixar essa tela para vocês fazerem uma leitura depois, vou disponibilizar os slides. Esses anfíbios eles são justamente importantes na questão do controle de pragas, certo? Controle de pragas, de insetos, e eles também, sobretudo, eles são extremamente importantes justamente para a questão de quê? De servir de animal, de alimento para essas outras espécies. Pessoal, eu me despeço por aqui, espero que vocês estejam muito bem aí e façam as atividades, tanto do livro como do caderno de atividades, com relação a essa parte dos anfíbios. Sem mais para o momento, eu deixo aqui um abraço para vocês e valeu, até a próxima.